Essa bandeira é nossa e nós vamos resgatá-la com maior alegria a partir do dia 30 de outubro, com certeza. Mas hoje eu quero conversar, eu quero falar com vocês. Eu quero lembrar primeiro, eu quando trabalhei no SBT, eu tive muito contato com o Silvio Santos, porque ele era o dono da emissora, naturalmente eu era editor de jornalismo. Um dia ele chegou para mim, o Silvio tinha umas tacadas interessantes, né? Um dia ele chegou para mim e falou: Mesquita, eu vi que hoje você fez uma afirmação no jornal e depois você pediu desculpa pelo erro cometido naquela afirmação. Então vou lhe dizer uma coisa, quando você cometeu o erro, eu nem percebi. Mas quando você falou, eu falei, não só eu, como todo mundo viu que ele errou. Essas coisas que o espectador tem, o telespectador, né? Muito bem, eu estou dizendo isso, certo? Porque eu acho que quando a gente tenta consertar alguma coisa errada, a emenda fica pior do que o soneto. Trocado em miúdos, eu vou falar uma linguagem bem popular. Quanto mais mexe, mais fede. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o idiota, o grande idiota, né? Ele contou uma história e depois tentou desmanchar essa história. E não dá para desmanchar, porque todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe a pedofilia, o ato de pedofilia dele. Porque foi ele que falou, não foi fake, certo? Ele disse o seguinte, ele falou, eu estava indo para uma comunidade aqui em Brasília, São Sebastião, e estava indo de moto, porque ele tem mania de achar que a moto é o céu dele. Mas tudo bem, esse é o problema dele. Ele disse, posso ir de moto, de jumento, de jegue, de sei lá onde, de jacaré, que ele gosta também, né? Mas acontece o seguinte, aí eu parei numa esquina, vi duas moças, 14, 15 anos, arrumadinhas. Aí pintou um lance, pintou um lance, ou seja, pintou qualquer coisa, pintou aquela vontade, né? Ele falou, usou uma outra expressão, mas que fica, mano, pintou qualquer coisa. Aí o que ele se interessou pelas meninas. Aí chegou, bateu papo um pouquinho e perguntou se podia entrar na casa delas. Ora, ele queria entrar na casa dela para quê? Para fazer alguma fiscalização como presidente? Para ver alguma coisa errada que existia lá dentro? Não, ele foi porque pintou a vontade, pintou aquele desejo dele. Aquele cara de quase 70 anos se engraçando com a menininha de 14, 15. Aí entrou na casa, isso eu estou contando o que ele disse. Entrou naquela casa, naquela comunidade, que na verdade é uma meia favela, porque a comunidade hoje é a antiga favela, em Brasília, né? Aí entrou na casa, quando chegou lá, se deslumbrou com um monte de garotinhas de 14, 15 anos, todas se arrumando. Aí vem a maldade. Vem a maldade. Se arrumando para quê? Para ganhar a vida. Ou seja, transformou aquilo ali na cabeça, na mente doentia dele, em um prostíbulo infantil. Ora, digamos que fosse, qual era a obrigação do presidente da República? Era destruir essa situação, condenar uma situação como essa. Não, ele guardou consigo. Guardou para falar quando viesse a eleição, ele ia participação, pode ser. Porque as meninas eram venezuelanas, e a Venezuela fica na cabeça dele como o grande monstro do mundo, etc. Você não sabe nem respeitar. Respeita a Venezuela, ela tem que ter suas diretrizes, sua vontade, seu problema dela, mas ele quis incluir a Venezuela para tentar, a partir daí, a partir desse depoimento que ele deu, manchar
o Lula, o PT, criar uma situação desastrosa. E criou para ele. Foi um tiro no seu pé. Porque aí explodiu. As redes sociais, todo mundo está falando desse ato pedófilo. Ele se transformou num pedófilo, ok? Aí deu o desespero nele, porque quando ele viu a repercussão negativa, ele ia participar de um debate, certo? Aquele debate que ele ficou manchado pela questão da pandemia, etc. Ok, aí o que ele fez? De madrugada, 1h da manhã, ele resolveu fazer uma live para tentar explicar o inexplicável. Ora, quando ele foi fazer a live, ele despertou mais milhares de pessoas para o assunto. E o brasileiro não é bobo. Você puxa um nome, ele vai lá, ele vai no Google, ele vai pesquisar para saber. Aí começou a explodir coisa mais. Bom, mas se não bastasse tudo isso, ele mandou aquela louca, a ex-ministra dele, a que viu Jesus de Cristo da Goiabeira, a que viu atos de prostituição infantil também, porque é outra que só pensa em sexo, na loucura do sexo. Sexo é bom, naturalmente, quando é feito de uma forma amorosa, quando o amor está presente. Mas quando está presente o desastre, a safadeza mental, é muito ruim. E ela faz isso, mas explorando também a questão das crianças, que as crianças foram... Eu nem gosto de usar essa expressão, mas ele falou das crianças que sofreram coisas e mais coisas, crianças recém-nascidas, essa loucura toda. E esta mulher, junto com a Michelle, você sabe o que é, né? Aquela que pegou cheques, tá? É a mulher dele. Para ir aonde? Para ir lá na comunidade, tentar convencer as venezuelanas a fazer um depoimento para salvar a figura do genocida pedófilo. Piorou. O assunto que podia ter morrido em 2 dias continuou, e é por isso que eu estou aqui falando dele, certo? Falando dessa situação, criada por ele. Por isso que eu digo, um assunto desse, quanto mais mexe, mais fede. E está fedendo de tudo quanto é lado. A sorte dele é que o Xandão, de uma forma benevolente, não deixou que o Lula falasse desse assunto no debate com o genocida pedófilo. Não. Ele proibiu. Lógico que o Lula entrou no debate com um broche aqui desse tamanho, defesa contra, um broche de uma associação contra a pedofilia, contra a prostituição infantil, certo? Lógico que o cara olha para aquilo, por que ele está com aquele broche? Todo mundo tem que saber também. E todo mundo vai sabendo, e as coisas vão crescendo. Agora, eu não sei o que é que a Damares vai falar, eu também não sei essa loucura dele pela Damares por ele, porque são 2 doidos, e 2 doidos se entendem, né? Então, o que eu queria dizer é que esta situação criada por ele na comunidade de São Sebastião, em Brasília, onde ele abordou 2 crianças, onde ele trouxe um assunto de 2 crianças para uma situação desagradável, tornou um pedófilo. Por quê? Eu faço a seguinte pergunta: o que é que ele foi fazer lá dentro daquela casa? Qual era a intenção dele? Eu acho que ele não conseguiu, e vou dizer por quê. Porque uma das moças, uma venezuelana, veio a público e disse: mentira, não foi assim. E contou como é que foi, que ele se intrometeu, etc. Porque aquele tipo galanteador, imbecil que ele é, certo? Então fica aí, fica essa história. Não adianta você criar problemas e depois tentar sanar de uma forma errada. E falar em problemas, eu quero saber também, o seu Neymar está em papos de aranha. Agora ele podia pedir ao Bolsonaro para resolver a situação dele, porque o pai dele já teve um perdão, esses perdão incríveis, né? Incrível. Agora o Neymar está ameaçado até de não jogar pela seleção diante desse escândalo que ocorreu. Só para você ter uma ideia, eu acho que foi Manchester
Não, o Real Madrid falou que ofereceu 75 milhões de euros pelo passe pelo Neymar. E com a bagunça do pai, o jogador foi vendido por 16 milhões de euros. Olha o prejuízo que o Santos teve. E de lado, naquela mala, igual a esses 51 imóveis que ele comprou, também nesse jogo aí, veio dinheiro por fora, que caiu na mão do pai. E agora a situação piorou para o Neymar, para o pai, para o Brasil e para todo mundo mais. É isso. É por isso que eu digo, essa bandeira é nossa. E nós vamos pedir a reintegração de posse dessa bandeira, porque ela pertence ao povo brasileiro. E na Copa do Mundo nós vamos lutar pelo Brasil, nós vamos torcer pelo Brasil, com a certeza de que o Brasil já estará vivendo um momento mais feliz. Obrigado a vocês. Vamos em frente. 30 de outubro. Não deixe de votar. Vocês, meus conterrâneos nordestinos, não parem. Vamos lá. Tem que votar, todo mundo votar. O Brasil precisa se safar dessa situação perigosa, penosa e dolorosa. Um grande abraço, Ecovox TV, a voz da democracia.